Добро пожаловать! Você está trilhando a Rota Poliglota. Привет, galera! Привет всем! Меня зовут Marcão. А я Валентина. No episódio de hoje da Rota Poliglota, vamos à Rússia aprender a falar russo. Esse país tem cultura e história absolutamente fascinantes e é uma das línguas mais importantes do mundo. Por isso, fomos ao país das matrioshkas, do urso pardo, da Copa do Mundo de 2018, da vodka e da balalaica. Não, essa não. Essa! O episódio de hoje está imperdível. Temos uma conversa bem divertida com o convidado de hoje, o Vlad, que vai nos ensinar um pouco de russo. E nos desafios, não perca a Valentina se aventurando no karaokê em russo e eu num festival de crepes delicioso. Bom, como sempre, dá uma curtida no vídeo aqui embaixo. E não se esqueça de assinar o nosso canal. A Rússia é um país localizado no norte da Eurásia, é o maior país do mundo em extensão. Cobre mais de 1/9 da área terrestre do planeta. Em termos comparativos, é aproximadamente igual à área de 2 vezes o Brasil. Oficialmente chamado de Federação Russa, faz fronteira terrestre com 14 países: Noruega, Finlândia, Estônia, Letônia, Belarus, Ucrânia, Geórgia, Azerbaijão, Cazaquistão, China, Mongólia, Coreia do Norte. Faz ainda fronteira com Polônia e Lituânia, esses dois últimos por meio do exclave de Kaliningrado. Trata-se de um país com proporções continentais, aliás maior até que alguns continentes, como a Europa, a Antártida e a Oceania. Por dominar quase metade da Europa e 1/3 da Ásia, a Rússia tem diversos climas diferentes, como ártico, subártico, temperado e subtropical. Ao mesmo tempo em que tem verões com médias de 25 graus Celsius, a Rússia tem um dos invernos mais frios do mundo. A temperatura mais fria do Hemisfério Norte, menos 71,2 graus Celsius, foi registrada na região russa da Sibéria, a vila de Omiakon. A maior parte da Rússia consiste de vastas extensões de planícies, com estepes no sul e florestas ou tundra no norte. Cordilheiras são encontradas no sul e leste do país, como a do Cáucaso e de Verkhoyansk. Há ainda os montes Urais, que formam uma faixa que vai de norte a sul, dividindo a Europa e a Ásia. A Rússia tem um extenso litoral e é banhada pelos oceanos Ártico e Pacífico, bem como pelos mares Báltico, de Azov, Negro e Cáspio. Perde apenas para o Brasil no total de recursos hídricos renováveis em volume. Tem alguns dos lagos mais importantes do mundo, como Baikal, Ládoga e Onega, e rios como o Volga, o maior da Europa, Don, Ob, Yenisei, Lena e Amur. A história russa começa com os povos eslavos do leste, um grupo étnico reconhecido na Europa entre os séculos III e VII. O primeiro estado eslavo, a Rus de Kiev, foi fundada por uma classe nobre de guerreiros vikings no século IX, no que hoje é a capital ucraniana. Esse estado adotou o cristianismo ortodoxo e sintetizou as culturas bizantina e eslava, definindo o que é a cultura russa. Depois da desintegração da Rus de Kiev, a principal força de reintegração da Rússia foi o estado sucessor da Moscóvia, que lutou contra a invasão da Horda de Ouro dos mongóis e consolidou o seu domínio do legado cultural russo. A partir do século XVIII, o país teve grande expansão territorial através da conquista, anexação e exploração de vastas áreas a sul, leste, oeste e norte, tornando-se o terceiro maior império da história no século XIX, chegando a estender-se da Polônia até o Alasca. Após a Revolução de Outubro de 1917 e a Guerra Civil Russa, sob a liderança de figuras como Lenin e Trotsky, o país se tornou a maior e principal república da União Soviética e o primeiro e maior Estado socialista constitucional do mundo. A União Soviética, reconhecida como uma superpotência do século XX, foi decisiva na vitória aliada da Segunda Guerra Mundial, sob a liderança de Joseph Stalin. Após a dissolução da União Soviética e de seu sistema socialista, em 1991, a Federação Russa foi criada, tendo sido liderada desde então por figuras como Boris Yeltsin e Vladimir Putin. A Rússia é o 9º país mais populoso do mundo, com cerca de 145 milhões de pessoas. As 5 maiores cidades são Moscou, São Petersburgo, Novosibirsk, Ekaterimburgo e Nizhny Novgorod.
A população russa é composta de 81% de russos étnicos e de 19% de outras etnias como tártaros, ucranianos, basquires, chuvates, chechenos e outros. A Rússia é um estado multinacional com mais de 160 grupos étnicos designados como nacionalidades. Não há censo oficial de religião na Rússia, mas de acordo com o Pew Research Center, em 2015, 71% da população russa se declara cristã ortodoxa. O rublo russo é a moeda nacional. Com esses 2.000 rublos aqui, dá para comprar um ingresso num lugar legal em jogos de clubes locais como o Spartak e o Lokomotiv em Moscou. A economia da Rússia, mesmo sofrendo com diversas sanções estrangeiras, é a 12ª maior do mundo. O país tem abundantes recursos naturais, em particular petróleo e gás natural. A Rússia é uma potência militar e um dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, com poder de veto. Tem o 5º maior orçamento militar e o maior estoque de armas nucleares do mundo. Bom, vamos falar de coisas construtivas. O povo russo pode se orgulhar de uma longa tradição de excelência em todos os aspectos das artes e das ciências, bem como uma forte tradição em tecnologia. A Rússia colocou o primeiro satélite artificial, o Sputnik, no espaço, além do primeiro homem, Yuri Gagarin, e da primeira mulher, a minha xará Valentina Tereshkova. O país é um peso pesado no mundo das ciências. Tem nada menos do que 18 vencedores dos Prêmios Nobel de Ciências Naturais e 9 vencedores da medalha Fields de Matemática. Há muitos cientistas que entraram para a história das ciências, como Mendeleev, o criador da tabela periódica, e Ivanovsky, que descobriu o vírus, o da biologia, não o de computador. Nas artes, a tradição musical de gênios como Tchaikovsky, Rachmaninoff e Stravinsky, entre muitos outros, acompanha a grandeza do balé russo. O balé Bolshoi em Moscou e o balé Mariinsky em São Petersburgo têm fama em todas as partes do mundo. O turismo na Rússia pode ser fascinante. O país abriga nada menos do que 27 locais considerados Patrimônio da Humanidade pela Unesco, entre eles a Praça Vermelha e o Kremlin em Moscou e o Centro Histórico de São Petersburgo. Há belezas naturais como o Mar Negro, o Lago Baikal, a Estrada de Ferro Transiberiana, a Península de Kamchatka, as cidades históricas do Anel de Ouro, entre muitas outras. O russo é uma língua eslava oriental que é oficial na Rússia e Belarus e no Cazaquistão. Não é oficial, mas é extensivamente falada na Letônia, na Moldova, na Ucrânia e, em menor grau, em outros países pós-soviéticos. O russo é a língua eslava mais falada do mundo, sendo a 8ª mais falada pelo número de falantes nativos e a 7ª pelo número total de falantes. É uma das 6 línguas oficiais das Nações Unidas, uma das 2 línguas da Estação Espacial Internacional e a 2ª língua mais encontrada na internet depois do inglês. A literatura da língua russa é uma das mais importantes do mundo, com escritores como Lermontov, Gorky, Gogol, Bulgakov, Chekhov e Mayakovsky, entre tantos outros. Autores como Pushkin, Tolstói e Dostoiévski foram descritos por numerosos críticos como alguns dos maiores escritores do mundo. Várias palavras vêm do russo, tais como mamute, vodka e bridge, jogo de cartas. Acredita-se também que a palavra bistrô, popular na França, venha do russo bystro, ou rápido. Esse é o alfabeto russo, baseado no alfabeto cirílico. Ele possui 33 letras que se escrevem da esquerda para a direita. Quase todas as consoantes estão definidas entre sons duros e sons suaves. Outro aspecto importante é a redução das vogais que não são tônicas e que passam a ter pronúncia diferente. Por exemplo, a palavra хорошо se escreve com 3 Os, mas como só o último é tônico, os outros 2 são pronunciados como A. Vamos então à Rússia aprender um pouco mais de russo? Всем привет! Хорошего просмотра! Смотрите самое лучшее шоу на планете no YouTube. Vlad, explica por que você aprendeu português? Na verdade não escolhi, né? Porque eu queria só estar na faculdade de tradução, aprender inglês e daí tem a segunda língua que você não pode escolher. A faculdade que dá pra você. Pra mim deram português. Só que com o tempo eu entendi que era a melhor opção porque eu amei o Brasil. Hoje em dia o Brasil é o meu segundo país e a minha segunda família. Fui no Rio de Janeiro, Niterói e São Gonçalo.
Daí, agora, esse verão daqui da Europa, acabei de voltar do Brasil, eu fui para Campo Grande. Quer dizer que Campo Grande também é minha segunda família, é minha cidade. Também fui para São Paulo e Rio de Janeiro. E posso dizer que queria muito voltar e até ficar. Há muito Brasil. O que vem na cabeça do russo quando ele ouve Brasil? Ah, tem duas opiniões. Se você encontra brasileiro na rua, o russo, ele acolhe brasileiro. Ele gosta. A palavra que o russo vai dizer é carnaval. Mas se você pergunta coisa mais profunda, tipo, você queria morar no Brasil, eu acho que o russo vai falar que não porque é perigoso, mas aceita a ideia do Brasil muito assim otimista e acolhedor. Copa do Mundo, E quem você acha que vai ganhar? eu acho que o time da Alemanha, né, como sempre, né, 7-1 vai ganhar. Tá de sacanagem, não. Vamos esperar pro nosso Brasil, né? Nosso Brasil. O brasileiro vier aqui, o que você acha que o brasileiro... Por que ele deveria vir à Rússia? O que tem de legal para fazer aqui? A primeira coisa é que tudo é diferente, entendeu? Qualquer pessoa que viaja, ele vê a diferença, por exemplo, no prédio, né? Na cultura, na comida. A janela fecha de outra maneira, entendeu? O prédio é diferente, é tudo diferente. Você acha russo complicado? Pra mim é língua nativa, né? Eu sou carioca nato, mas também falo russo. Russo é complicado, o brasileiro que eu conheço fala que é. Olá, só pode falar zdrasте. Как тебя зовут? Na verdade, uma pessoa mais informal. Se você não conhece a pessoa, você fala как вас зовут. Вас significa que você não conhece a pessoa, tipo, senhor. Тебя é ti, como tu te chama. Meu nome é, меня зовут. Fala o nome, só isso. Prazer em te conhecer. Очень приятно. Como é que você tá? Só, как дела? Eu tô bem. Хорошо. Só uma palavra. Хорошо. Eu tô mal. Só uma palavra. Плохо. Tô bem demais, tudo maravilhoso. Отлично. Eu te amo. Deve ser a frase mais importante para o turista brasileiro aqui no verão, durante a Copa. Então, o pessoal aprende, por favor. Я тебя люблю. Eu sou do Brasil. Я из Бразилии. Muito obrigado. Большое спасибо. Meu amigo, você tem que falar мой друг. Para falar de nada, você fala 3 palavras aqui na Rússia, você fala не за что. Не за что. Por favor, você fala пожалуйста. Пожалуйста, uma palavra só. Com licença, você pode falar извините. Aqui se fala здесь. Здесь. Lá там. Там. Só que M não é nasal. Tem que fechar a boca e falar там. Nada significa ничего. Ничего. Tudo você fala всё. 3 letras. Всё. Frio, então é холодно. Quente, жарко. Да. Sim, você fala só да. Não, para falar não, você fala só нет. Isto você fala это. Aquilo você fala то. Grande, você fala большой. Pequeno, você fala маленький. Para falar um pouquinho, você pode falar немного. Uma palavra também, немного. Para falar muito, você fala много. Para falar esquerda, você fala левый. Лево. Para falar direita, você fala права. Bonito. Para falar bonito, você fala красивый para homem e красивая para mulher. Então tem que memorizar красивая, porque é homem que vai usar, né? Não. Tá falando disso? Então, eu quero comer. Pessoal, na Rússia a gente não fala muito aberto essas coisas, tá ligado? Então quando você quer comer, você só fala isso, entendeu? Você fala assim, o pessoal já entende que você quer comer mesmo, entendeu? Mas tem que ser romântico, não pode ser assim, sabe? Apertar a mulher, não pode. Mas se você quer comer no restaurante, na lanchonete, você fala Я хочу есть. Eu quero beber, quando você tá com mulher e tudo, né? Você fala Я хочу пить. Bom apetite, приятного аппетита. Para pedir a conta, você fala можно счет. Não entendo. Я не понимаю. Eu não falo russo, você fala Я не говорю по-русски. Я не говорю по-русски. A frase é muito boa, a frase é chave pro turista, porque em pouco tempo não tem como aprender russo, então já memoriza e fala Я не говорю по-русски. Você fala inglês? Você pode falar Вы говорите по-английски. Para falar quanto custa, você pode usar сколько стоит. Isso aqui é caro demais. Você pode falar очень дорого. Очень дорого. Desconto.
na verdade, russo não vai fazer desconto. Então, pode omitir já esse pedacinho do vídeo. Se isso é o último preço, это последняя цена. A frase é difícil, primeiro. Segundo, nem a pau que russo vai descer o preço, esquece. Eu quero em russo vai ser я хочу. Я хочу. Eu quero comprar, я хочу купить. Contar de 0 até as 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para dizer eu, você fala я. Para dizer tu, você fala ты. Para dizer senhor, senhora, porque na Rússia você não pode chegar na pessoa qualquer, tipo, e falar você tem que tratar ela com mais respeito. É coisa de nossa cultura, né? Então você fala вы. Nós, você fala mãe. Vocês, você fala вы de novo. Ele vai ser on, duas letras on, on, e ela ona, она. Você fala она. Eles é parecido, para dizer eles você fala они. Tchau. Para dizer tchau você fala só пока, пока. Para quem quiser saber mais sobre esporte na Rússia e vocabulário para usar nos estádios da Copa do Mundo, fique esperto nesse nosso vídeo aqui. Nesse episódio da Rota Express, o Vlad dá dicas adicionais de língua, cultura e até futebol para quem quer visitar o país nessa época e se virar por lá. Pessoal, a gente está aqui no Parque Gorky, um dos parques mais tradicionais de Moscou, e nós estamos aqui numa festa muito tradicional, Maslenitsa. Acontece sempre por volta dessa época mesma época do Carnaval no Brasil, e é uma festa de panquecas. С икрой, с рыбой, ветчина, сыр, грибы, сыр, просто с сыром, со сметаной, сладкий, с сгущенкой, с шоколадом. Ветчина и сыр. Ветчина и сыр. Что это Масленитса? Масленица, что это? Провожаем зиму, встречаем, готовимся к весне. Então, a panqueca com mel e com creme de leite são as mais populares, mais tradicionais. Nós vamos mandar uma presunto com queijo. Tá com menos 5 graus, talvez. Tá saindo fumacinha na minha boca. Baixou esse doce. Пожалуйста, блин. Приборчики там. Muito bom. Eu очень рад. Да, с праздником. Спасибо. С праздником, с Масленицей. Я как пришел. Очень рада. Это лосось. Сыр. Да. Então, vocês estão vendo aqui, feito na hora, feito na chapa quente. Então nós vamos comer agora um de salmão com queijo. Isso não parece ter como não ser bom, na verdade. Bom demais, bom demais. Я хочу Привет, Бразилии. Из России. чемпионат мира. Чемпионат мира. Вы будете болеть Мы за Россию будем болеть. И работать там. и работать? Да, да. Кто выиграет? Кто выиграет? Я подумаю. Конечно же, Россия. Россия. А подумайте еще раз. Россия, приятного аппетита.
или Бразилия? Чемпионы по плечикам точно. Mais uma panqueca. Vamos lá. Partiu. Não. Снова здравствуйте. Pizza de cira. Vou pedir um de frango com queijo. Пожалуйста, ваши блинчики. Спасибо. До свидания. Espero não ter torturado ninguém com as minhas habilidades de cantora. Eu só queria mostrar essa música, que é muito famosa na Rússia. Como é um cover cantado em russo, as pessoas por lá ficaram sempre surpresas em descobrir que a música originalmente é brasileira. Já eu não acho que o meu desafio tenha torturado alguém, a não ser que vocês estejam com fome. Os crepes que eu comi realmente estavam muito bons. Vocês gostam de crepes e panquecas? Deixa aí nos comentários quais sabores vocês curtem mais. De um modo geral, acho que a gente se virou bem, como sempre. Mas não foi facinho. У вас есть блины с солнечной начинкой? Сочная начинка или нет, я не поняла. С ветчиной и сыром. С икрой хотите вы? С икрой. Солнце. Солнце только у нас улыбка. Солнечная начинка. Сливочное масло. Это нет, это сметана и сгущенка. И будет сливочная начинка. Да не сливочное. Солнечная начинка. Esperamos que vocês tenham gostado e que a gente tenha inspirado vocês a estudar o russo e também outras línguas estrangeiras. Como escreveu uma vez o alemão Johann Wolfgang von Goethe, aquele que não conhece nada de línguas estrangeiras não sabe nada da sua própria. Gente, um abraço da Rússia pro Brasil. Los abrazos de Moscú para amigos a Brasil. Бразилия, привет!